Saudações rubro-negras, tá parecendo uma caverna isso aqui hoje, eu tô usando a luz exclusivamente do computador, já peço desculpa por isso, estão cortando uma árvore aqui na rua onde a gente grava e nós estamos sem energia, mas o compromisso é com conteúdo no momento certo, eu não vou deixar de fazer vídeo por causa disso, tenho certeza que você vai entender, até por isso esse vídeo já merece o seu like, você tem que estar inscrito aqui para receber em primeira mão os conteúdos que a gente lança aqui, então aperta o botão de se inscrever e também aciona o sininho para receber todos os conteúdos que a gente traz sobre o Flamengo. Bom, eu poderia começar esse vídeo falando sobre como a multa do Pedro é alta, algo em torno de 600 milhões de reais, e é difícil que qualquer clube brasileiro consiga pagar. Eu poderia citar, por exemplo, quanto o Flamengo investiu nesse atleta e quanto ele está jogando. Ele jogou na temporada 2021 41 partidas, enquanto, por exemplo, o Gabigol jogou 42. Então ele está sim tendo oportunidades com a camisa do Flamengo. Eu poderia citar também o fato do Flamengo ter o direito de não querer negociar o jogador com um competidor direto, mas eu preferi começar com os constantes ultrapassar dos limites éticos, tanto da mídia paulista quanto do clube do Palmeiras. E aí eu explico por quê. Vamos começar pela mídia paulista. A gente tem uma vaga sensação de que os jornalistas eles acabam puxando para os times paulistas porque eles são torcedores. A gente sabe que a mídia hoje hegemônica se concentra em São Paulo, então se for falar dos grandes sites, grandes canais, grandes jornais, a maioria está em São Paulo mesmo, não tem como fugir disso. E é claro, lá a maior parte dos jornalistas torce para times locais. Também é isso, e isso faz diferença. A gente vê que tem jornalistas que parece que tem raiva mesmo de outros clubes, de clubes de outras cidades, e o Flamengo é gigante, desperta realmente essa ira contra. Mas também a gente não pode subjugar o fato deles quererem agradar o seu público próximo, né? E é natural isso. Então, a mídia lançar esse tipo de notícia de que o Pedro está querendo sair, o Pedro está querendo ir para o Palmeiras, ou que o Pedro está chateado no Flamengo, esse tipo de manchete que o rubro-negro está cansado de ver já, é deplorável, é totalmente antiético, mas é compreensível também, claro, por eles serem torcedores de outros clubes, mas mais do que isso, por quererem vender jornal, por querer ter clique, por querer ter audiência. Então é negócio e quando envolve dinheiro, esse tipo de negócio aí muitas vezes ultrapassa os limites éticos da informação e aí ficam criando essas factoides. Agora, nesse caso especificamente, então a mídia tem interesse claro nesse tipo de notícia fantasiosa que fica acontecendo. Agora, nesse episódio específico, o clube do Palmeiras também está cruzando muito fortemente a linha dos limites éticos e eu vou explicar por quê. Vinícius, não é normal que um clube tente chegar em outro clube e contratar o jogador desse clube? É assim, o Flamengo faz assim com outros times, o Flamengo vai no time tal, vai lá, faz a oferta para o jogador de salário e tenta fazer a negociação? É perfeitamente normal. A gente já teve grandes atletas que saíram de um clube na mesma cidade e foram para outro, foram diretamente para um rival. A gente teve o Figo no Barcelona para o Real Madrid, sendo odiado. Enfim, uma série de mudanças, isso é perfeitamente natural. O confronto ao limite ético acontece quando o clube não tem condição de pagar pelo jogador e aí começa a criar picuinhas no ambiente interno do outro clube. Um exemplo, por exemplo, eu citei o caso do Figo com o Real Madrid e Barcelona. Quando o Real Madrid se sentou à mesa do Barcelona, ele se sentou para pagar o Figo. Então, quando um clube vai contratar de um rival direto, por exemplo, o Manchester City, ele não vai ao Manchester United e fala: o Pogba não está bem aí, o Pogba, vocês não estão utilizando direito o Pogba, vamos fazer uma barganha aqui, vamos tentar negociar esse valor. Não, nunca isso vai acontecer, porque existe um limite ético na negociação, em que um clube grande, rival, que sabe que o outro também tem pujança econômica, financeira, que não está passando fome, esse clube não vai chegar no outro e vai ficar barganhando o jogador, principalmente jogador importante. Ele não faz isso porque ele sabe que essa negociação não vai acontecer. E o Palmeiras, o que o Palmeiras está fazendo é exatamente o contrário disso. Ele sabe que não tem o dinheiro para fazer a contratação, ele sabe que o Flamengo não vai liberar, por exemplo, o Krasnodar, chegou a fazer uma oferta grande pelo Pedro há bem pouco tempo. O Flamengo pediu 60 milhões de euros. 60 milhões de euros é impagável para o Palmeiras. O Palmeiras hoje tem um rendimento, depois do maior ano da história deles, eles têm um orçamento na casa de 600 milhões. O Flamengo tem mais de 1 bilhão de orçamento. Então o Flamengo não vai se sentar à mesa para negociar com o Palmeiras,
o que dá apenas a possibilidade do Palmeiras pagar a multa. E o Palmeiras não vai conseguir, não consegue, não tem dinheiro para pagar a multa do Pedro. Então o que o Palmeiras quer é tumultuar o ambiente do Flamengo, tentar fazer com que o Pedro fique de alguma maneira seduzido, apesar também do Pedro nunca ter dado sinal disso. O Pedro, daquela vez da seleção brasileira, outra vez que o limite ético foi totalmente ultrapassado, dessa vez pela CBF, e parte da mídia apoiou a CBF, quando o Flamengo já tinha avisado que não ia liberar o jogador para as Olimpíadas, e mesmo assim ele foi convocado. Então o Palmeiras está fazendo muito semelhante, tentando colocar dentro do clube uma situação ruim, um cenário ruim, e na minha ideia eles sabem perfeitamente que mesmo que façam tudo e que o Pedro fique num ambiente ruim, que o Pedro não queira, que esteja insatisfeito no Flamengo, eles sabem que o Flamengo não negociará o jogador com eles, e a ideia é enfraquecer o clube rival por dentro. Por que o Palmeiras faz isso? Por que o Atlético fez isso há bem pouco tempo? Por que alguns clubes têm se unido nessa ideia de enfraquecer o Flamengo por dentro nesse sentido? Primeiro porque eles sabem que com a diferença que está acontecendo hoje de orçamento, por exemplo, o Flamengo para o Palmeiras tem mais de 400 milhões por ano, a distância vai ficar tão grande que vai ser impossível em anos normais competir com o Flamengo. O que eu quero dizer com isso? O ano passado, em que as coisas ainda não eram tão distantes, igual está ficando agora, e que a tendência de ficar é cada vez maior, já que cada vez mais dinheiro sobrando, os clubes vão ficar cada vez mais distantes. Mesmo ainda sem essa distância, o ano passado o Flamengo, com o time bagunçado, sem treinador, com o time sendo convocado o tempo inteiro pela seleção, Renato Gaúcho atrapalhando, ele não é nem sem treinador, é tendo um cara na frente atrapalhando. O Flamengo perdeu na prorrogação, quando era melhor do que o Palmeiras na final da Libertadores, e o Flamengo foi vice-campeão brasileiro, ganhou a Supercopa, um ano terrível, e que mesmo com todas as tragédias acontecendo, o Flamengo esteve lá bem próximo dos títulos. Então a tendência é que o Flamengo, fazendo trabalhos comuns, ele vai ser campeão, e é por isso que os rivais se movimentam nesse sentido, e a mídia, que não tem interesse do Flamengo campeão também, do Flamengo cada vez mais forte, faz cor e fica encampando esse monte de notícia falsa, essas coisas. Então o rubro-negro tem que se atentar, tanto o torcedor quanto o clube, tem que saber diferenciar de onde vêm os interesses que querem o Flamengo cada vez mais fraco, menos potente, menos hegemônico no futebol brasileiro. Bom, esse foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, desculpa pela escuridão, não foi culpa minha, mas o que importa é o conteúdo. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal para receber em primeira mão, aciona o sininho para não deixar de receber nenhum dos vídeos que a gente lança por aqui. Esse foi o vídeo de agora, mais tarde tem mais. Valeu!